Três índices, eles são de extrema importância e eles causam muitas vezes dúvidas, né, nos estudantes, nos profissionais e acaba gerando confusão na hora de interpretar o plano diretor. Um deles é a taxa de ocupação. Se nós percebemos nesse desenho, ela é a relação da sombra, ou seja, eu olhando de cima o prédio, de cima a construção, olhando de cima o terreno, é o quanto vai gerar sombra nesse meu terreno. Perfeito? Porém, eu repito, algumas situações, e eu vou mostrar aqui, elas não entram como taxa de ocupação, mesmo causando sombra. Por isso que eu tenho que estar atento à legislação municipal, seja o plano diretor, e algumas podem estar escritas até no Código de Obras. Tá ok? Muito bom. Então vamos nos ater a isso. O coeficiente de aproveitamento, eu vou falar aqui, eu vou repetir mais para frente, nós iremos repetir para sempre, vamos repetir 10 vezes para que nunca mais aconteça esses equívocos. O coeficiente de aproveitamento, ele não tem uma relação direta com a taxa de ocupação, é uma relação indireta. Vamos entender isso aí. O coeficiente de aproveitamento, ele é um númerozinho dado lá na legislação, na lei municipal, que você vai ter que multiplicar pela área do terreno total. Então, a área do terreno total é que vai ter que terá essa relação com o coeficiente de aproveitamento. Posteriormente, sabendo o quanto que eu posso construir no terreno todo, aí sim eu vou comparar com a ocupação para ver quantos pavimentos eu consigo colocar para atingir o meu coeficiente de aproveitamento máximo. Eu vou explicar na prática isso para que a gente possa entender mais fácil, tá? Mas assim, dentro do coeficiente de aproveitamento, alguns municípios, eles instituem que dentro de algumas zonas eu tenho um gabarito máximo. Então, mesmo eu tendo um coeficiente de aproveitamento 2, 3, 1, eu tenho muitas vezes um gabarito máximo ou número de pavimentos máximo em algumas zonas. Então, tomem cuidado e estejam sempre atentos a isso dentro do plano diretor ou lei de zoneamento, ok? Assim como eu tenho esse percentual de permeabilidade, essa taxa de permeabilidade, que é o quanto eu tenho que deixar de espaço permeável dentro do meu terreno. Muito provavelmente, né, em muitas cidades que eu já vi, o plano diretor ele acaba fazendo proporcional ao tamanho do terreno. Então, exemplo, um terreno de até 200 metros quadrados tem uma taxa permeável de 5%, ou seja, do terreno total, 5% eu sei que eu não posso construir, eu tenho que utilizar um piso, uma estrutura, algo que ele seja, algo que caracterize como permeável. E aí cada município vai instituir o que considera permeável. Em alguns casos, os municípios consideram o deck permeável, o piso intertravado permeável, o concregrama permeável. E aí você tem que verificar o que você considera como permeável ou não. Tudo isso vai estar escrito lá dentro da sua legislação municipal. Pausa por um momento. Aqui eu retomo o que nós discutimos nos últimos módulos. Eu tenho como emitir um orçamento de cara para o cliente, falando quantos metros quadrados eu cobro, só de eu observar esses índices urbanísticos, se eu tenho que estudá-los antes de dar qualquer parecer? Então, isso vai demandar tempo. Tempo é o que você tem que reverter em dinheiro na vida profissional. Você estudou para isso. É por isso que eu não consigo dar o orçamento de cara para o cliente. Eu tenho que lembrá-lo sempre que eu tenho que investigar se aquela atividade que ele quer, se é residencial, comercial, religioso, industrial, pode ser exercida, pode ser edificada naquela região da cidade. Eu tenho que verificar isso primeiro. E eu tenho que verificar se o tamanho do terreno dele é compatível com os desejos que ele quer, que é a viabilidade entre o cliente e o terreno. Se é possível, que foi a nossa discussão no módulo 3. Agora, no módulo 4, a gente vai ver se essa atividade pode e se ela consegue atingir os potenciais construtivos que ele deseja, ok? Seguindo, vamos lá. Taxa de ocupação especificamente. Então, tenha essa noção que taxa de ocupação será essa projeção em cima do terreno.
Então, a maioria dos planos diretores, eles vão trazer, ou lei de zoneamento, uma taxa de ocupação em valor percentual. Então, vamos imaginar, se eu tiver um cálculo bem grotesco, uma taxa de ocupação de 50% e o meu terreno ele tem 200 metros quadrados, eu sei que eu posso ocupar 50%, metade dele. Ou seja, a minha construção de projeção, vista de cima, somando, ela tem que dar 100 metros quadrados. Porém, na legislação municipal, pode estar escrito, seja no Código de Obras, no Plano Diretor ou uma lei específica de zoneamento ou de ocupação do solo, né? Ela pode, uso e ocupação, ela pode nos indicar o que não entra na taxa de ocupação. Perfeito? Então, alguns exemplos que eu já vi que não entram em taxa de ocupação em muitas das cidades brasileiras por exemplo, garagem. Garagem não entra no cálculo de taxa de ocupação. Um pé direito inferior a 1,5 m. Algumas cidades, um pé direito inferior a 2,30 não entra no cálculo de taxa de ocupação. Olha que incrível. Imagine se você faz um porão. Será que ele vai entrar como taxa de ocupação? Se tiver um pé direito abaixo de 2,30 em algumas cidades não entra como taxa de ocupação, mesmo que ele esteja fazendo uma projeção lá no fundo. Ok? Áreas de lazer, o que caracteriza essa área de lazer? Aqueles espaços abertos, onde talvez eu tenha só uma cobertura e seja caracterizado como área de lazer lá na minha planta. Não entra na taxa de ocupação. Marquise, beiral, muitas vezes tem algumas regrinhas para isso, seja quantos % da fachada utiliza o beiral ou a varanda, também às vezes não entra. Então eu tenho que investigar muito bem. Pausa dramática de novo. Tadã! Tá vendo como eu não posso cobrar barato? Tá percebendo como não tem como cobrar lá, com todo o respeito, os R$4, os R$6 o metro quadrado? Eu tenho que investigar tudo isso, é uma leitura, é o tempo. É o meu tempo de trabalho, eu estudei para isso. Valoriza o trabalho. Perfeito? Valoriza o trabalho porque eu tenho que entender esse negócio. Eu tenho que saber o que pode e o que não pode entrar nessa taxa de ocupação. Eu tenho que entender o que é taxa de ocupação. Porque senão, se eu fizer de qualquer jeito, se eu não calcular isso, eu tenho duas vertentes, duas possibilidades. Uma, eu vou ocupar menos do que o cliente queria. Ele ao construir ou alguém dar uma dica para ele vai verificar que você errou e o seu nome estará queimado no mercado. Ou dois, você faz acima da taxa de ocupação, permitida pela legislação municipal, e o seu projeto tomará como NICSE na prefeitura, e você vai ter que refazer. E você vai ter que explicar para o seu cliente que você calculou errado, ou que a prefeitura não aceita tudo aquilo de ocupação, e a casa, o comércio, o templo, a clínica terá que ser menor. Seu cliente não ficará feliz, e também queimará o seu nome no mercado. Certo? Lembrem-se do nosso primeiro módulo, como captar clientes, como tratar o cliente, como absorver todo aquele conhecimento que você tem que ter para repassar e mostrar confiança, mostrar todo o seu potencial adquirido durante a graduação. E por isso que eu tenho que fazer com cuidado, por isso que eu tenho que investigar muito bem. Seguindo, olha o exemplo que legal. Então, lá em cima a gente pode perceber qual é o percentual de ocupação dentro desse lote. E percebam que os recuos podem variar, então isso é uma outra vertente que pode ter relação com a taxa de ocupação. Dependendo do recuo, há cidades que não exigem recuo de fundos e nem recuo lateral, só o recuo frontal. Algumas zonas da cidade não exigem recuo frontal também até o terceiro pavimento. Então, pode variar muito isso, ok? Então, percebam o que acontece. Terreno de 200 metros quadrados, uma taxa de ocupação agora 60%. O quanto que eu posso projetar nesse terreno? 200 vezes 0,6
120 metros quadrados. 120 metros quadrados é o meu máximo. Porém, eu posso colocar uma garagem de 20 metros quadrados além desses 120, porque a garagem não entra na taxa de ocupação. Eu posso colocar um canil, porque o pé direito vai estar mais baixo do que aquele 1,5 ou 2 ou 2,30, dependendo da minha cidade. Eu posso colocar um beiral a mais, porque também não vai contar. Então eu tenho que ter essa noção do que conta, o que não conta dentro dessa taxa de ocupação. Tá? E observe o exemplinho aqui do lado, bem no canto, quando eu faço uma projeção diferenciada e eu crio esse balanço, por exemplo, na figura 2. Então, lá em cima, eu tenho uma taxa de ocupação de 18%, perfeito? E aí eu empilhei dois módulos. Então, eu tenho térreo e o primeiro pavimento, não mudou a taxa de ocupação. Aí vai que o térreo eu subo de um jeito e o segundo pavimento eu tenho uma projeção. Ao olhar de cima, mudou a figura, ou seja, mudou a taxa de ocupação. Estamos entendidos? Todo mundo pegou? Perfeito? Então tá bom. Isso é um exercício que a gente acaba pegando no dia a dia para fazer e não cometer esse equívoco. O mais difícil mesmo é o interpretar o plano diretor e tirar tudo que não entra na taxa de ocupação. Observação: muitas cidades a caixa de escada não entra e nem a caixa d'água não entram na taxa de ocupação. Olha só, olha que ganho que é para o cliente não entrar na taxa de ocupação, hein? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Coeficiente de aproveitamento é o quanto eu posso construir no total do terreno. Perfeito? É aquele númerozinho que vai me dar, que a prefeitura vai me dar, que a legislação municipal me dará, que eu multiplico pela área do terreno. E aí eu terei a metragem quadrada total que eu posso construir. Lembrando, o recuo que pode interferir lá na taxa de ocupação, ele pode interferir no coeficiente de aproveitamento, porque dependendo do recuo que eu tenho que deixar, automaticamente, para ter todo o potencial construtivo que o meu cliente quer, eu vou colocar um pavimento a mais do que estava previsto. Perfeito? Observe as duas figurinhas lá em cima. É o mesmo terreno, sendo que um tem uma taxa de ocupação de 25% e ele está empilhando mais, porque ele atingiu o coeficiente de aproveitamento máximo, então ele conseguiu atingir 8 pavimentos. Se ele ocupa mais o terreno, significa que eu construí mais no térreo. E se eu subir o térreo por igual os outros pavimentos, aí eu consigo atingir apenas 4 pavimentos, porém ocupando 50% do terreno. Estão percebendo a proporção? Essa é uma grande jogada que muitos de nós, quando vamos trabalhar com prédio, quando vamos trabalhar com torres prediais, que a gente tem que fazer para atender essas questões de interesse do empreendedor, o quanto ele ganha mais de unidades habitacionais. Aí eu começo a entrar em outros cálculos para que tenha o ganho do profissional, da cidade e do empreendedor, é óbvio. Perfeito? E sempre esteja atento. Eu tenho o gabarito máximo instituído no plano diretor ou em alguma lei na minha cidade, que fala assim, olha, na cidade toda só pode 2 pavimentos. Ou, olha, na ZR1 só pode até 3 pavimentos. Na ZR4 só pode até 12 metros de altura. Na zona de média densidade pode até 8 pavimentos. Então, pode ter essa diferenciação. Nós temos que estar atento ao interpretar a legislação municipal. Tudo isso, lembrando, tudo isso eu tenho que verificar antes de dar um orçamento. Eu tenho que saber. Por quê? Senão eu passo um orçamento de algo que muitas vezes é inviável. Lembra o exemplo do templo religioso que eu passei no módulo anterior? Eu passei o exemplo que eu já inviabilizei em uma conversa que não dava para construir o templo do jeito que a pessoa, que o cliente queria que eu fizesse. Era inviável, não tinha alternativa, porque o terreno era muito pequeno e não iria atribuir conforme o zoneamento. Perfeito? Muito bem. Assim como a permeabilidade, ela está baseada no terreno. É uma relação direta com a metragem do terreno.
né? Então você vai ter essa área permeável variando conforme a área que a legislação te dá, é um percentual em cima do que você vai trabalhar, ok? Então, assim, é um cálculo muito mais simples, esse da permeabilidade, é o quanto você tem que deixar. A única questão que você tem que se atentar muito bem é verificar se há a necessidade de ser realmente grama. Algumas cidades podem exigir que seja grama. Ou algum piso diferenciado ou algum outro material que você possa utilizar. Precisa verificar na cidade, na lei municipal, quais tipos de pisos são admitidos como viáveis para cumprir o percentual de permeabilidade. Lembrando sempre, isso vai ser uma briga com o seu cliente, porque normalmente eles querem concretar tudo, mas muitas cidades não deixam isso. Isso é óbvio, isso é planejamento urbanístico. Se todas as cidades, todos os lotes forem impermeabilizados, quando chove, aquela água vai para a rua. E a galeria de água pluvial, a infraestrutura urbana não aguenta. E aí é óbvio que os córregos, que as vias e os rios, eles vão alagar mais facilmente. Agora imagine se todas as casas tivessem sua área verde, se o seu espaço permeável, aquilo facilitaria muito a drenagem urbana e você teria menos casos de enchentes nas cidades. Isso é só uma reflexão, isso é algo que é interessante para ser falado para o cliente, que às vezes ele vem com uma ideia que quer concretar tudo e descumprir a legislação municipal. Ok? Muito bom. Além disso, lembre-se, na hora do orçamento, um diferencial é aquela troca, é aquele pacote. Um dos pacotes a serem oferecidos, se você tem essa noção que terá que ter área permeável, você já pode falar, olha, será obrigatório deixar aqui um jardim, alguma coisa assim, você já oferece um serviço paisagístico complementando o seu orçamento, para brigar com aquele desleal que joga os 4, 6, 10 reais o metro quadrado, sem ao menos saber como é o terreno, como é a legislação. Então, vamos lá, é uma possibilidade de utilizar como um favorecimento ou uma facilitação para você adquirir o cliente, ganhar o cliente e potencializar o seu serviço. Perfeito? Rapidamente, antes de eu entrar nisso aqui, mantendo a mesma lógica, a mesma questão, eu vou abrir, então, o meu passo a passo. Fui chamado pelo cliente, eu tenho que dar um orçamento sobre essa região. Eu tenho que descobrir se ele pode ou não pode edificar naquela área. Como que eu faço? Eu pego e abro o meu plano diretor. Então, aqui é o plano diretor da cidade de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Dentro desse zoneamento, eu já tenho uma proximidade, até mesmo por tantos anos dando aula de planejamento, né, de urbanismo. Eu já sei aonde está a região que eu quero pesquisar. Então, por exemplo, eu tomo como base, aqui está o rio, eu começo a tomar base em algumas questões. Eu tenho uma rodovia aqui, eu tenho uma rodovia aqui ao sul, eu tenho o aeroporto da cidade aqui, ó. Opa! Eu sei que a região que eu fui contestado para dar um orçamento, eu pergunto o endereço da pessoa para saber onde que é o terreno, qual região. Eu sei que ela é numa região aqui, ó, nesse amarelinho. No amarelo é ZR3 no meu zoneamento. O ZR3 no meu zoneamento, ele tem algumas caracterizações específicas de taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, que eu sei de cabeça. Mas se você não souber de cabeça, você já pode abrir a lei do plano diretor. Então eu sei que, lá naquela região eu tenho um TO de 70%, então eu sei que naquele terreno que a pessoa está me contratando é 70% a taxa de ocupação. O coeficiente de aproveitamento é 2, ou seja, 2 vezes a área do terreno eu posso construir naquele terreno. E o percentual de permeabilidade, a taxa de permeabilidade é de 5%. Perfeito? Eu sei isso de cabeça, você não precisa saber, você vai atrás da informação.
Muito bom. Dependendo da sua cidade, onde você vai conseguir essa informação. Sempre é bom, nós temos já nos nossos arquivos pessoais, como profissionais, já temos plano diretor, código de obras, pelo menos da sua cidade, das cidades de entorno, que você pode divulgar o seu trabalho, o seu nome, conseguir essa rede networking para divulgar o seu trabalho e conseguir mais clientes, tá? Muito bom. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, que na verdade isso aqui é um laudo pericial que eu faço para a Defensoria Pública do Estado. Então, na verdade, é só uma avaliação, tá? Que eu tenho que fazer um levantamento para uso capião. Então, mas eu vou pegar de exemplo só para você ter uma ideia o que é. Eu sei que dentro desses índices aqui, em Sorocaba, a cobertura desmontável, caracterizada como garagem, tá vendo? Garagem coberta, que eu coloco aqui como cobertura desmontável, não entra no meu cálculo de taxa de ocupação e não entra no meu cálculo de coeficiente de aproveitamento. Perfeito? Isso daqui é um processo que a gente faz quando nós iremos fazer alguma legalização de edificação ou regularização de alguma edificação. Muitas prefeituras exigem que eu mostre para ela quanto que está sendo a taxa de ocupação naquele terreno, quanto é o coeficiente de aproveitamento naquele terreno. Perfeito? Muito bom. Medindo aqui, né, o quanto é essa casa, o quanto que tem de metragem quadrada, eu sei que eu tenho um terreno de 122,50 metros quadrados, um eixo de construção, a casa, de 33,73 metros quadrados, mais uma cobertura desmontável de 17,14 metros quadrados. Isso, na soma total, eu tenho uma área construída de 50,87 metros quadrados. Perfeito? Muito bom. Em cima desses índices, eu já preparei, pessoal, é simples, regra de 3. Lembra lá? Lembra do ensino de matemática, lembra do seu professor, da sua professora de matemática. Regra de 3, bem tranquilo, tá? Em cima dessas informações, eu sei que a minha taxa de ocupação, ela é 70%, perfeito? É o máximo que eu posso atingir, mas eu tenho que descobrir quanto que eu posso ali naquele terreno. Perfeito? Ok? Muito bom. Então, vamos imaginar da seguinte forma, que o meu terreno, 122,50 metros quadrados, ele não é 100% da minha área? Se eu ocupasse o terreno todo, construísse no terreno todo, sem deixar recuo nenhum, seria 100%. Os 33,73 de construção, quantos por cento é? Ô, professor, mas por que você deixou a cobertura desmontável fora? Você não usou os 50 e o 87? Atenção. O que eu falei? Cobertura desmontável na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, para garagem, não considera para o cálculo de taxa de ocupação. Por isso, eu só estou utilizando a metragem quadrada considerada da casa. Perfeito? Da garagem não entra. Então, qual vai ser minha taxa de ocupação? Né? Eu faço lá os 33,73 vezes 100, depois divido por 122,50. A minha taxa de ocupação é 27,53. Olha que coisa. Eu podia ocupar 70%. Eu estou ocupando apenas 27,53 daquele 100% total do terreno e 70% possível. Então, ou seja, se a pessoa quisesse ocupar mais nesse terreno, ela poderia ocupar muito mais nesse terreno, porque esta garagem não é considerada como taxa de ocupação. Perfeito? Perfeito. Agora vamos para o outro cálculo. E o coeficiente de aproveitamento? Óbvio, se é 2, o coeficiente de aproveitamento é 2 vezes a área do terreno, perfeito? Então, vamos imaginar o quê? O meu terreno tem 122,50 metros quadrados, ok? Abre a calculadora aqui, ó. 122,50, perfeito? Muito bom. Se o CA é 2, eu multiplico por 2. 245 metros quadrados. É o total que eu poderia construir naquele meu terreno. Óbvio
que aqueles 245 metros quadrados, esses 245 metros quadrados, eles não cabem no terreno se o terreno tem 122. Por isso que é quanto você consegue subir, empilhar conforme o recuo, conforme a taxa de ocupação. Então, esses 245 metros quadrados, eles não poderiam ser ocupados no terreno todo. Óbvio. Por isso que é o que faz o cálculo de quantos pavimentos eu posso ter em relação à taxa de ocupação. Perfeito? Mas vamos descobrir quanto que neste terreno, esta pequena edificação, entra no cálculo de CA. Novamente, pega os meus dados aqui em cima, ó. O CA é 2. Então, lá pela minha calculadora, eu sei que 245 metros quadrados é igual a 2 no coeficiente de aproveitamento. Se eu quero saber até quanto desse 2 eu estou utilizando, eu pego a minha área de construção. Professor, mas de novo não usou cobertura desmontável? Em Sorocaba, interior do estado de São Paulo, no plano diretor, diz que garagem não entra no cálculo de coeficiente de aproveitamento. Então, eu não considero isso, eu vou considerar apenas a edificação. Então, se 245 é 2, 33,73, quanto que é do coeficiente de aproveitamento? 0,27. Eu não estou aproveitando nada do coeficiente de aproveitamento. Isso acaba sendo muito normal, aí é uma crítica aos planos diretores, óbvio, né? Em cidades que você não tem o que a gente chama de coeficiente básico e depois você vai trabalhar com os ganhos urbanísticos, né? E a divisão de valores em cima da ortogonerosa. Mas isso é uma discussão para urbanista, isso que não é o foco do curso. Então, quando eu tenho isso, obviamente que dificilmente uma residência unifamiliar vai chegar perto do coeficiente de aproveitamento, é muito difícil, tá? Então, ou seja, eu descobri aqui que para entrar na prefeitura, para uma aprovação, eu sei que eu vou colocar lá, olha a prefeitura, no meu quadro aqui eu posso colocar, esta construção, ela usa 27,53% da taxa de ocupação. Assim como apenas 0,27 do coeficiente de aproveitamento. Eu não cheguei nem perto, eu estou cumprindo com sobras a minha legislação municipal. Porém, eu tenho uma permeabilidade a ser cumprida aqui, tá vendo? Dentro dessa permeabilidade a ser cumprida, eita, eu não caracterizei aqui na planta. Porque realmente na área, se a gente observar a foto aqui, né, para uso capião, não tem área permeável. Nesse caso, para a adaptação para a prefeitura, para aprovar, eu já teria que falar para o cliente, para aprovar, se fosse o caso de um projeto de legalização, regularização, que eu teria que tirar 5% do terreno para fazer um jardim, utilizar um piso drenante, alguma coisa assim. Então, como que é esse cálculo? 122,5 vezes 0,5, que vai dar a metragem quadrada de permeabilidade desse terreno, tá? Então, em cima dessa permeabilidade do terreno, é o quanto eu consigo saber que eu vou ter que deixar um jardim ou algum piso conforme o plano diretor ou o código de obras que eu preciso deixar dentro dessa edificação. Voltando então para os nossos debates, vamos voltar lá para a nossa apresentação, vamos voltar lá para o nosso curso. Entendido essa questão taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, permeabilidade, tá entendendo todo o cálculo que a gente tem que fazer? Olha que complexo. Quem diria que você iria utilizar o urbanismo para o resto da sua vida como profissional de arquitetura, como processos de legalização na construção de uma casa? Fantástico. Como urbanista que sou, professor de urbanismo, eu acho fantástico.